O próximo assunto de pauta, Gilda, diz assim: relação do MTG Rio Grande do Sul com a CBTG e seu presidente durante o ano de 2014. Bom, aqui, gente, eu me encontro numa situação extremamente delicada. Eu, pessoalmente. Eu era o presidente da CBTG, tá? E hoje sou presidente do MTG. O Bertolini, eu vou levantar, era presidente do MTG, hoje é presidente da CBTG. Enquanto eu era presidente da CBTG, o Rio Grande do Sul... primeiro devo dizer o seguinte. Eu assumi a CBTG depois de uma decisão do Conselho Diretor do MTG do Rio Grande do Sul. O Conselho Diretor reunido decidiu por seus pares que eu poderia ser candidato a presidente do MTG, da CBTG. E só fui depois disso. Não foi o caso do seu Erivaldo Bertolini. Ele foi candidato dele mesmo. Ele não consultou coordenadores, pelo menos não o conjunto, e não consultou o conselho diretor. Tem o direito de fazer isso? Tem, tanto que está lá de presidente. Então não tem problema. Tá? A relação se tornou uma relação muito ruim por conta não do meu procedimento. Eu tenho consciência tranquila. Em nenhum momento eu falei mal do presidente. Desafio alguém que diga que eu tenha desabonado a pessoa do senhor Erivaldo Bertolini. Desafio alguém que diga que eu fiz isso. Não fiz. A minha discordância foi de método de gestão, de administração. Sempre foi essa. Tá? Mas aí é questão de gosto. O Bertolini, por sua vez, montou uma coisa que ele chamava de dossiê e que saiu distribuindo pelo Estado. E os senhores têm conhecimento. Coordenadores têm conhecimento. É provável que tenham cópia do tal do dossiê. Um dossiê que, como carro-chefe, era uma procuração que o GRES me passou para gerenciar a fundação no ano de 2007, quando eu era vice-presidente da fundação. Quando eu deixei a vice-presidência da fundação e assumiu o Glênio, e depois do Glênio o Elomir, e depois do Elomir o Marcos, e depois do Marcos o João, evidentemente que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a procuração não foi cassada, não foi desfeita, ela permaneceu lá, arquivada. E aquilo ali serviu como motivo de acusação de que os problemas da fundação, eu era o causador. Os senhores sabem disso. Ele me acusou de várias coisas e eu nunca rebati. Nunca. Nunca. Nunca me defendi também. Porque eu entendo que eu não tenho do que me defender. Tá? Não tenho absolutamente nada para me defender. Então, a relação pessoal é a mais delicada possível, é a pior possível. É a pior possível. O que é ruim para todos nós. Ruim para mim, ruim para ele, ruim para o movimento. Não é bom. Tá? Afinal de contas, o movimento está muito acima de nós e dos nossos gostos, das nossas coisas, está muito acima disso. Tá? Eu não vou faltar com respeito com a pessoa do Bertolini, em nenhum momento. Não vou faltar o respeito com ele. Tá? Não vou faltar com respeito com o presidente da Confederação Brasileira. Mas eu vou me limitar a cuidar das minhas competências. Tá? Das minhas competências. De presidente do MTG do Rio Grande do Sul. Tá? A CBTG cuide da sua vida e o Rio Grande do Sul vai cuidar da sua vida. Tá? As obrigações que nós temos serão tratadas como obrigações institucionais. Tá?
aquilo que não é obrigação não precisa ser feito. Tá? Nós temos um problema que é o problema do cartão tradicionalista, que ele foi criado em 2003, todos sabem. Começou a ser implementado mesmo de verdade em 2005. E em 2009, 2009 acho que foi, teve uma convenção em Gravataí, da CBTG. O presidente da CBTG era o Celívio Holtz, de Santa Catarina. O presidente do MTG do Rio Grande do Sul era o Gres. E eu era presidente do IGTF. Eu estava presente lá representando o governo do estado. Ponto. Tá? Não tive nenhuma participação. E lá foi decidido que seria montado um banco de dados nacional, porque tinha muito problema, principalmente na área campeira, de gente com carteira tradicionalista aqui, carteira em Santa Catarina, carteira no Paraná, e um monte de broncas. Então que haveria um banco nacional. Essa foi a decisão. E esse banco nacional, ele seria distribuído de tal forma que cada tradicionalista credenciado pagaria R$1 por ano para a CBTG. Como é que seria feito? Através do cartão, com validade de 2 anos, R$2. R$1 por ano. Tá? Esta foi a combinação feita lá. Por uma série de decisões das diretorias do MTG, começando na diretoria do Gres, passando pela diretoria do Bertolini, esse banco de dados nunca foi implementado. O Rio Grande do Sul nunca aceitou compor o banco de dados da CBTG. Nunca aceitou. Não aceitou. Aliás, o Gres dizia que não aceitava para proteção e tal. O Bertolini, e quem estava lá no Congresso em Lages vai se lembrar, disse na tribuna que ele entendia que a CBTG não tinha nada que ter banco de dados nacional. Isso, posição dele, dito na tribuna no Congresso. Que ele entendia, posição dele, de que o banco de dados nacional era desnecessário e que não poderia haver, que cada estado tinha que cuidar dos seus. Esta é a posição do presidente. Não sei se é a posição do conselho diretor da CBTG. Tá? Não sei se é. Eu vou defender esta posição do Bertolini agora, dia 22. É assim que eu vou defender. Cada estado cuide do seu banco de dados. Tá? Como é que vai funcionar na prática depois, lá no FENARTE, lá no Rodeio Nacional de Campeões, eu não sei. Tá? Não sei. Mas eu vou defender que cada estado cuide do seu banco de dados, seguindo a decisão da administração anterior, que não aceitou entregar, fazer um banco de dados único nacional. Temos um problema de Planalto Central, Mato Grosso do Sul e Amazônia Ocidental, que são entidades pequenas, que não têm condições de manter banco de dados próprio. Eles não têm condições. E hoje, o banco de dados dessas 4 federações é mantida pelo Wilson Porto, que era o diretor-geral, que era o contratado da CBTG para fazer isso. E que está à disposição da CBTG lá, esse banco. Como a CBTG não quer mais um banco de dados nacional, é possível, olha o que eu estou dizendo, é possível que estas federações solicitem ou desejem juntar os seus bancos de dados, estou falando de Mato Grosso do Sul, Planalto Central e Amazônia Ocidental, ao Banco de Dados do Rio Grande do Sul, sob a administração do Rio Grande do Sul. Santa Catarina certamente não vai querer, porque já está montando o seu próprio banco de dados. Já está pela metade da montagem. E o Paraná já manifestou que não quer, mesmo que não tenha nenhum banco de dados. Eles não iniciaram ainda, mas não quer participar de nada. Paraná não quer participar, também não aceita banco de dados nacional. Tá? O Paraná tem exatamente a mesma posição que tinha o Rio Grande do Sul. Tá? O que vocês acham dessa questão? A minha ideia é essa, defender que o banco de dados do Rio Grande do Sul é do Rio Grande do Sul. E eu vou buscar na justiça
ter posse dele, porque hoje não tem. Hoje ele pertence a uma empresa, não pertence ao MTG do Rio Grande do Sul. E aí eu tenho vários advogados aqui que vão me orientar, me ajudar. Eu vou ter que buscar judicialmente. É uma questão de internet, aí tem toda essa nova legislação aí, até onde vai, até onde não vai, o que podemos, o que não podemos. Tá? É isso, vai lá. Assim, ó. Eu tenho bastante dificuldade na 7ª região com os cartões tradicionalistas. Em virtude de que os cartões que fazem o Rio Grande do Sul, os mesmos laçadores fazem em Santa Catarina. É uma dificuldade, e daí eles laçam final de semana com o cartão do Rio Grande do Sul, com a equipe deles. E laçam no outro final de semana que os caras de Santa Catarina vêm para a minha região, laçam com os cartões de Santa Catarina. Tá? Então, como que nós vamos pagar R$2 para CBTG, usar a sigla CBTG nos cartões e nós não termos o banco de dados nacional? Nós estamos brincando com sendo bobo da corte, né? Pregando moral de cueca, que nem se diz. Vocês imaginem como é que os mesmos laçadores, né? E eu não posso proibir eles de laçarem na 7ª região, porque eles têm o cartão da 7ª região atualizado, etc, etc, etc. E daí eles vêm com o cartão, com a equipe lá de Santa Catarina, laçar por Santa Catarina. Mas eu vejo que assim, ó, ali, se os cartões atrás, no espelho dos cartões, no verso, no contraverso, né? Diz CBTG, nós estamos fazendo aqui o que no Rio Grande do Sul, pagando R$2 para a CBTG? Para quê? Se nós não podemos ter acesso ao Banco de Dados Nacional. Isto é gestão, que o Paulo, né, falava tanto em gestão e eu dizia para ele, fale menos e execute mais. Não existe o banco de dados da CBTG. Existe, não, nacionalmente existe. Planalto Central, Mato Grosso do Sul e Amazônia Ocidental. Este é o Banco de Dados Nacional, ele existe. Aquele. Rio Grande do Sul está fora, Santa Catarina está fora, Paraná está fora. Mas o nosso problema não é com esses estados, que eles pouco descem para cá. O nosso problema é com Santa Catarina. São Paulo também está no Banco Nacional. Tá, porque Santa Catarina, tenho certeza absoluta que a maior ali, parte das regiões que tem divisa ali com Santa Catarina enfrentam esse problema. A 19ª enfrenta esse problema, a 29ª enfrenta esse problema, a 8ª ali tem esse problema, né? Eu tenho maior ali, porque eu tenho Nonoai, né? Não é da minha região a cidade de Nonoai, mas Sarandi, Constantina, Três Palmeiras é grudado ali, eles só atravessam a rua, estão em Santa Catarina. E daí? Como é? E daí os laçadores nos perguntam. Quando desce os bons laçadores, né, os titãs do laço de Santa Catarina, eles se juntam, ganham por Santa Catarina. Quando interessa para eles, eles laçam pelo Rio Grande do Sul. Eu não tenho como proibir. Nessa esteira tem uma outra questão que eu quero ver. Eu recebi na semana passada um ofício do MTG de Santa Catarina me informando da punição de 2 laçadores deles e pedindo, mas é um pedido, encarecidamente assim, pedindo para que a gente solicitasse ao rodeio de vacaria que não deixasse eles laçar. Tá aí, passei para a Lauri, e a Lauri está tratando disso. Mas se tivesse o Banco Nacional, estava resolvido. Né? Tu glosa no Banco Nacional, o cara não pode. Simplesmente. Ou seja, o Banco Nacional, eu sempre defendi. Briguei por ele todo o tempo que fui presidente, era uma das minhas bandeiras. Não aconteceu porque o Rio Grande do Sul não quis. Ponto. Porque se o Rio Grande do Sul tivesse entrado, Santa Catarina tinha entrado e o Paraná se obrigava a entrar. É que o Rio Grande do Sul, que tem o maior potencial, não entrou. E aí quebrou o sistema. É isso. Agora, concordo, daqui a pouquinho não tem problema de ter cartão aqui e ter cartão lá. Só que ele vai ser punido aqui. Camarada lá da tua região, toma lá uma suspensão de 1 ano. Porque fez uma barbaridade. Ele tem o cartão de Santa Catarina. Ele vai lá e vai laçar. E vai vir laçar aqui, com o cartão de lá. Não, mas não está no sistema aqui. O cartão. Mas coordenador.
O meu controle efetivo é pelo sistema. Tem que estar lançado lá no sistema a suspensão do cartão dele. Nos eventos. Então eu estou num evento, eu vou para o sistema e vou ver se aquela pessoa pode laçar ou não. E o sistema vai dizer, está suspenso. Se ele é de Santa Catarina, como é que eu vou fazer? Não, mas não vai digitar o nome, vai ser pelo CPF. Mas se ele vem com um cartão de Santa Catarina, tu não vai consultar. Mas tu não vai consultar. Ele vem um cartão de fora, não está no sistema. É complicado, essa que é a verdade. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. O mais antigo aqui, depois tu e depois o da segunda, tá? Primeiro, 10ª região, 25 e segunda. Esse problema é da entidade da sua região. Como é que vai dar um cartão? Para o cara tem que ter o atestado de residência. Então aí, a própria entidade que fornece o cartão para um cara de Santa Catarina, ele está agindo mal. Tá bom. Joarce, só um pouquinho. Tá? Joarce. Eu acho que tem que ser bem objetivo. Eu acho que o que o presidente falou está correto, presidente. Não adianta uma decisão do Rio Grande do Sul do ano passado de não ter banco de dados. Não tem o banco de dados nacional de todos. Não tem, infelizmente. É difícil de controlar essa questão mesmo. Por exemplo, nós não temos no Rio Grande do Sul, nós aqui no MTG, nós não temos um controle ainda de que o cara, a residência dele tem que ser a residência dele mesmo. O cara pode ser de qualquer lugar, chegar lá na 25ª, pegar a minha e mandar o cartão. Então, quer dizer, ele tem uma residência, mas não é dele. Então, essa questão do cara se ir lá em Santa Catarina e vir aqui e eu colocar o cara com uma minha residência, passa. Então, é falha o sistema hoje, está correto isso aí. Mas na questão do controle é difícil mesmo, muito difícil. O único controle, Gilda, que dá para fazer é o seguinte, ele laçar pelo Rio Grande do Sul é uma coisa, ele laçar por Santa Catarina com os caras do Rio Grande do Sul é mais fácil de nós controlar. Por quê? Porque se ele tem o cartão aqui, os nossos laçadores do Rio Grande do Sul, esse nós temos cadastrado. Então, se ele vir num evento com o cartão de Santa Catarina, então nós temos o controle na mão. Agora, presidente, assim, para encerrar, para ser bem objetivo, a minha visão, eu acho que a CBTG, o que aconteceu, passou. Mas eu tenho uma visão seguinte, eu ainda até hoje eu não entendi por que nós temos que repassar R$2 cada cartão para a CBTG e qual é o papel que a CBTG faz para as entidades, para os laçadores ou os dançarinos que fazem o cartão tradicionalista. Ainda até hoje eu não entendi desse custo. Acho que nós deveríamos de repensar essa questão da CBTG com todo o carinho, com muita habilidade, né, para não melindrar ninguém, mas da forma que está, eu acho que nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Acho que nós temos que repensar e muito bem repensado. Não, assim, ó, a questão de R$2, eu até concordo. De repente, não paga, mas não cobra. Aí o cartão vai ser menos 2. Porque este é o grande problema e da minha forma de ver, é um problema ético. Não é nem uma questão de gerencial. Não é questão financeira. Mas é uma forma esquisita, de repente, de ver, mas é a minha forma. Foi cobrado de cada tradicionalista R$2 para mandar para a CBTG. É isso. E não foi mandado. Ponto. É isso. Houve, usando um termo jurídico, uma apropriação indevida de um valor que não pertencia ao MTG do Rio Grande do Sul. Ponto. Foi isso. Foi isso. Então, se não é para pagar para a CBTG, tá bem, mas então vão cobrar só 13. Tá? Tudo bem, quanto a isso não tem problema, eu não estou discutindo isso. Eu jamais discuti essa questão. Tá? A minha discussão sempre foi de outra ordem. Tanto que nunca fiz alarde por conta disso e tal. Só que o problema agora está na minha mão, é só isso. Vai lá. Presidente, diante que o senhor expôs há pouco tempo, né, que no dia 22 a sua posição, né, seria a mesma posição inversa, quando um presidente e o outro não, né, lá nesse congresso, ou convenção da confederação, a sua posição seria essa, em relação ao cartão da CBTG de não aderir ao cadastro nacional. E, ao mesmo tempo, há poucos minutos, o senhor falou que isso seria
a melhor coisa que tivesse que existisse esse cadastro nacional. Então, o Jô expôs há pouco, que a gente tivesse um pouco mais de estudo e na sua posição do dia 22, o senhor não levasse essa posição e que fosse analisado com carinho, porque eu acho que não é só isso, é muito ampla a coisa que tem que ser discutida, né? E uma posição minha que já vem desde o ano passado, senhores coordenadores, eu tenho certeza que os senhores têm percebido isso, notado no custo do nosso cartão, que foi nos colocado, que teria um custo de um boleto, nosso cartão daqui do Rio Grande do Sul, teria um custo do boleto de R$3, que eu sei que vira em dois. Quando a gente fecha um lote e a gente paga um boleto só para o banco, presidente, nós pagamos R$2 e o lote fecha inteiro, né, dona Regiane? Todos os cartões a R$2. Se eu fechar um lote de 200 cartões, são R$400 em boletos que é descontado só um boleto, presidente. Então, né, eu estou levantando isso aqui para os senhores coordenadores, que eu venho, independente de eleição, de tudo, né, que eu venho já lutando desde o ano passado e entre linhas não é me dado resposta. Então, eu acho assim, ó, que naquele boleto, e quando o senhor falou, né, quando o senhor falou na sua campanha em R$10, tudo, me passou pela cabeça que o senhor já tivesse percebido aquilo ali, ou analisado aquilo ali, porque realmente, quando se fecha um lote, a gente procura fechar bastante lote, uma semana ou 2 semanas, de 15 em 15 dias, mas é imprimido um boleto só, e é cobrado, né, dona Regiane? R$2 em cada cartão para o boleto. Eu tá? entendi, Ivan. Então, tá. Eu entendi. Obrigado. Eu vou dizer para os senhores o seguinte, já vou te passar a palavra. Eu vou dizer assim, ó. Quando eu disse e escrevi, e será feito, que ou nós baixávamos o valor para o valor ajustado de 10, ou nós aumentávamos o tempo. Foi isso que eu escrevi. Para 3, ok? Isso. Foi isso que eu sempre disse e escrevi. E disse também que isso seria feito até o meio do ano, quando eu estimava que seria necessário para equalizar a questão financeira do MTG. Está escrito. Está escrito. Tá? Então, não tem problema. Está lá naquele rol das coisas que eu digo que escrevi e vou fazer. Tá? Em nenhum momento eu escrevi isso porque eu sabia qual era o custo do cartão. Eu não sabia quanto custava o cartão. Eu não fazia ideia quanto custava cada cartão. Eu não tinha essa informação, não tinha como ter. Quem poderia ter eram os senhores. Eu não fazia parte do MTG. E eu descobri essa semana, e a Rejane está aí de testemunha, que nós temos um custo de cartão de impressão da tarja mais o plástico, mais não sei o quê, um custo de 89 centavos, é isso? Parece que é. Por cartão. E que só na troca de equipamento nós podemos baixar isso para 65 centavos. Isso eu fiquei sabendo esta semana, no levantamento que o Wilson me deu por escrito. Tá? Bom, pode parecer pequeno valor, mas no montante dá uma diferença grande. Eu não sei, eu não sabia quanto o MTG pagava para manter o programa lá no Canadá, que o nosso banco de dados está no Canadá. O banco de dados do MTG, que não pertence ao MTG, está no Canadá. Não perguntem para mim, por favor, pelo amor de Deus. Perguntem para quem fez isso. Tá bom? Este custo, para manter, eu não fazia ideia que era de R$360 por mês. O que é uma miséria. Quem lida com isso vai ver que com 360 pila só pode pagar o imposto de um Fuca mesmo. Não pode nunca pagar o imposto de uma BMW. Mas ora, eu já sei que para manter um banco de dados que nos atenda, o custo é R$1.080 por mês. Eu já tenho esse orçamento. E vou fazer isso. E vou fazer. Tenho que fazer. Então, gente, essa questão, Ivan, eu só vou ter condições de discutir com vocês
essa questão de boleto, de quanto custa para manter o cartão, quando eu conseguir equalizar o sistema. Aí nós vamos ter que recalcular todos os custos, de tal forma que o MTG não seja penalizado, que as regiões tradicionalistas não sejam penalizadas. Tá? Isso não pode dar prejuízo? Mas, meu Deus, me parece tão simples. Mas hoje eu não tenho como resolver isso, porque isso vai entrar num todo. Eu vou ter que calcular um todo. Certo? Eu vou ter que ver o seguinte: quantos são de lote, quantos boletos foram no ano passado, tenho que pegar todo o ano, quantos boletos foram pagos, quanto foi descontado, quanto foi arrecadado, quanto sobrou. Eu não sei te dizer isso hoje eu não posso dizer isso. Tá? Hoje eu não tenho essa condição, gente. Eu não pude fazer isso ainda. Quando o banco de dados quando foi contratado o serviço, e foi dessa mesma empresa, a mesma empresa que opera hoje, fui eu que contratei. Em 2003, tinha um contrato. Tá? Lá em 2003 tinha um contrato. Tá? E previa uma série de coisas. Esse contrato simplesmente não foi localizado no MTG, e a empresa disse que perdeu o contrato. Foi o que eles me disseram. Não temos contrato, não sei onde é que está e tal. Aquele de 2003. Esse contrato foi refeito no meio do caminho, não sei exatamente quando, mas deve ter sido 2008 ou 2009, quando teve essa transferência para a CBTG, tá? Quando teve esse esquema CBTG, que mudou o formato do cartão, e aí no período do GRES, e não tem nada formalizado, não tem nada escrito, não tem nada no MTG. Tá? E era 3 anos, baixou para 2 anos, houve uma alteração, e um novo contrato, tá? Que esse eu tenho uma minuta que foi achada agora. Foi tu que me entregou ou foi a Daniele? Tá. Achou uma minuta de contrato que não está assinada, que é de agora 2011. Tá? Que é o último contrato. Essa questão do banco de dados, que não pertence ao MTG, para mim é completa surpresa. O que eu posso dizer é que o sistema de operação, que é uma coisa, este sim pertence para a empresa, é um programa de computador. Tá? O programa pertence para uma empresa. O programa. O banco de dados é propriedade nossa, salvo o melhor juízo. Somos nós que lançamos dados, pelo amor de Deus. Esse sistema, Gerson, quanto o MTG gastou nesse sistema nesses últimos 3 anos? Nada. Quanto a fundação gastou? Quanto a fundação gastou? No sistema de atualização de sistema, 21 mil reais. Em 3 anos. Esse é o dado que eu tenho para te dar. Se foi 60, se foi 80, não foi nisso. Pode ter sido em outras coisas. Eu sei que está escrito num rol de investimentos de 380 mil. Eu sei que está escrito. Tá? Mas não quero entrar nesse mérito, tá bom? Não quero discutir isso. Porque daí nós vamos voltar para trás. Eu não quero voltar para trás. Nós vamos resolver daqui para frente. O que eu estou propondo aqui é saber como é que nós vamos proceder daqui para a frente. Para trás já foi, está morto. Deu, não tem o que fazer. Marcelino. Obrigado, presidente, pela palavra. Boa tarde, senhores, novamente. Eu gostaria de pedir para o senhor Gerson uma informação a respeito daquela dívida que foi colocada ali em 2012 e 2013, da fundação, ou do MTG com a fundação, ou vice-versa. É essa que... Sim, dívida interna. Tá, e o MTG na época de 2012 estava tudo em dia a questão das... Quando o conselho diretor lhe apresentou como presidente lá, como é que estava a situação do Rio Grande do Sul junto à CBTG? Não, 2012, só um pouquinho. É só para esclarecer, porque eu fiquei pensando lá e fiquei matutando, de repente eu entendi errado. Tá, vamos ver, faz a pergunta de novo. Tá? Quando o senhor foi apresentado pelo conselho diretor para ser candidato à CBTG, qual era a situação do Rio Grande do Sul em 2012?
Tudo pago, não devia um centavo Tá. para a CBTG. Ótimo, primeira questão, tá? Segunda questão, o cartão, quando foi transferido para a CBTG, qual foi o objetivo de transferir para a CBTG? Essa verba de R$2. Não. Para manter o banco de dados nacional. Como Para sustentar o como banco é que de vai dados manter nacional. banco de dados se não existe banco de dados? Não, o banco de dados existe parcialmente. Eu já te falei. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Planalto Central e Amazonas Ocidental. Mas isso não tem dá um 10% banco. do Rio Grande? Sim, mas tu tá me acusando de alguma coisa, Marcelino? Muito pelo contrário. Ah, isso eu esqueci de esclarecer antes. Eu não sou advogado de ninguém aqui, a não ser dos tradicionalistas que eu represento. Tá, Tá? Que fique bem claro. tá bom. Não tenho nada pessoal com o senhor. Também Não. quero que fique bem claro, porque eu não tenho acusação nenhuma para fazer. Eu só quero um esclarecimento. Porque quando eu chegar na minha região, eu vou dizer, mas o MTG lá está dentro de tom de briga, isso e aquilo. E aí eu vou defender o meu lenço lá, defender a sua ideia, ou a sua, que é como contador, o presidente, seja lá o que for, sabendo que existe uma fofoca por trás. Eu acho que o senhor disse uma coisa certa, dia 12 encerrou a eleição, não pode mais voltar É isso atrás. aí, terminou. Olhamos para frente. É isso aí. Tá? Questões abertas, o que der para resolver se resolve. E o que nós temos que fazer? Questão da dona Gilda lá em divisa com Santa Catarina. O CPF é nacional. Se o senhor puxar o CPF do Marcelino lá na Amazônia, vai aparecer o meu nome lá. E o meu RG também. Se ele chegar lá com o cartão de Santa Catarina e estiver punindo no Rio Grande do Sul, você vai puxar o CPF dele? Não, mas esse cara aqui tem cartão em tal CTG e está punido. Bom, tá, Entendeu? mas isso é outra coisa. Marcelino, Tá. Não, tudo bem, não é essa a questão. Estou dizendo a questão tá de bem. saber da punição. Tá bom. Se o cara chegar lá em Vacaria com a punição lá e apresentar um CPF ou RG para se identificar, Tá bom. Marcelino. Vamos por parte aqui, vamos por com parte. certeza, como é que eu abro o sistema e digito CPF, aparece o nome, a carinha do cara, o endereço, tudo? Tá, Marcelino, vamos por partes. Só um pouquinho. Eu me referi a Vacaria, que o senhor falou, né? Vamos por partes. Tá? Vamos por partes. Primeiro, deixa eu te responder a primeira pergunta. Tá? Assim, ó, gente. Quando foi constituído o Banco Nacional e decidido lá naquela convenção, que, repito, eu não votei, não fazia parte nem da CBTG e nem do MTG do Rio Grande do Sul, tá? Quando foi decidido isto lá, foi, quem defendeu foi para que houvesse um Banco Nacional e que a CBTG tivesse as condições de desempenhar suas tarefas e manter esse Banco Nacional. E aí, para cada cartão, R$2 seriam destinados para isto. Ok? E, a partir de lá, o Banco Nacional começou a ser montado. Foi contratado um serviço, contratado um programa, e os estados lá de cima foram entrando e entraram. Menos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não entraram. Mas adotaram o cartão nacional. Que reverteu em verba para a CBTG. Sim. E uma das maiores De cada arrecadação cartão, é o Rio Grande do Sul. R$2 para a CBTG. Ok? Que foi pago lá de quando foi implantado isso, em 2009 ou 2010, por aí, foi sendo pago para a CBTG os R$2. Tá? Regularmente até junho de 2011. Regularmente. Julho de 2011 começou a haver atrasos e tal, e começou a ter uma discussão mais ou menos como essa. Devemos ou não devemos pagar? O grande problema é que o MTG, e aí me parece que é a grande nó, a direção do MTG entendia que não devia pagar, mas também não fez nada para sair fora. Bom, era só ter reunido o conselho diretor do MTG e decidido que não ia mais fazer cartão da CBTG. Ponto. Está resolvido. E aí não pagava, não precisava pagar nada. Que é a sua sugestão para agora. Não, a minha decisão, a minha proposta de agora
é seguir a orientação do presidente da CBTG, de que não precisa Banco Nacional e o Banco Nacional não se justifica. E, portanto, se o Banco Nacional não se justifica e não precisa, nós vamos manter o nosso banco de dados. E, portanto, não precisamos mais pagar a CBTG. Não precisa mais pagar. E nós vamos reduzir os R$2 que seriam da CBTG imediatamente. Essa é a minha proposta. E vão transferir esses 2 para a região, então? Hein? Vão transferir esses 2 para a região? Bom, aí é outro assunto. Porque assim, Não, ó, a questão aí é que outro está assunto. acontecendo, presidente, que com essa questão da região estar fazendo esses cartões, é aquilo que eu lhe mandei no e-mail, vai onerar a região. Porque daqui a pouco toda a responsabilidade é nossa. Tá. De guardar Aqui, ó. material, de botar gente. Tá, só um pouquinho. Só um pouquinho. De qualquer forma, muito obrigado. Na questão dos cartões, gente, vocês vão ter que me dar um tempo para mim analisar todo o sistema, analisar tudo, cada elemento. Gente, fazem 20 dias que eu... 20 não, 19 dias que eu sou presidente. E eu não sabia de quase nada dessas questões. Eu pensava que estava de um jeito. Até porque eu seguia aquilo que era dito pelo presidente. E eu ouvia a mesma coisa que vocês. Vocês não estão se surpreendendo com essas questões aqui? Não estão? Ou tem alguém que não está surpreso que já sabia tudo isso? Não, tu imaginava, tu não sabia. Tá? Na verdade, gente. Então, nós estamos ainda verificando as questões, tá? Mas eu tenho dia 22 essa reunião. E eu estou aqui consultando o que eu devo fazer. 2 medidas com relação aos cartões eu já tomei. E daí que eu estranhei muito o teu e-mail, Marcelino. Estranhei muito o teu e-mail. Porque o que nós mandamos, e estranhei o teu também. Esse último. Nós mandamos uma comunicação dizendo o seguinte: decidimos tomar 2 medidas, no meu ver, de agilização do processo. Só de agilização. Tá? Ou seja, primeira, não precisa mais escanear e me mandar ata de patrão, isso que confere a coordenadoria, que já faz isso ao natural. Se o coordenador diz que aquele cara é patrão, não vai ser eu, ou não vai ser um funcionário que vai dizer que não é. Tá bom? Estamos resolvido. Isso foi a primeira medida e já foi comunicado. E no mesmo documento, foi comunicado que as renovações simples dentro da entidade e as novas carteiras, ou seja, de gente que não tinha cartão, também a validação seria automática para agilizar, para não trancar. Porque faz um lote lá na região de 80 cartões. Aí depende de um funcionário ter tempo, não ter greve de ônibus em Porto Alegre, ele ir trabalhar. O cara que faz isso faz uma semana que não vai trabalhar. Tá? De sentar na frente do computador, de 30 regiões e começar a validar cartãozinho por cartãozinho. É assim que está o sistema. Bom, o que nós fizemos? Estes casos, não troca de identidade. É cartão novo? Precisa validar o quê? Não precisa validar nada. Tá? Se lá na região estão dizendo que está renovando, é porque a região já verificou que o patrão liberou a renovação. Tá? Muito bem. Mantivemos, e aí vem a tua questão, mantivemos ainda, não sei por quanto tempo, talvez mais uma semana, talvez mais um mês, até nós estarmos de a cavalo da situação, mantivemos a validação para troca de identidade. Porque no sistema, se troca de identidade dentro da região ou fora da região, tanto faz para o sistema. O sistema não faz essa diferenciação. É uma coisa só. E eu não tenho como fazer isso, porque senão eu vou perder muito tempo. Tá? Então eu estou dizendo que nesses casos nós mantivemos a validação. Aí eu recebi uma pedrada do coordenador da 14ª, desculpa a pedrada, da 24ª, dizendo que não estava entendendo por que isso era mantido. Bom, essa reclamação deve ter feito com a administração anterior, por que era feito. Eu estou mantendo porque eu ainda não tenho condições de resolver essa questão.
Quando eu tiver essa condição de separar o que é dentro da região e o que envolve mais de uma região, vou resolver. Mas só que quando envolve duas entidades, muda, duas regiões diferentes, muda o sistema. E como o sistema... Não, mas é tudo junto. É uma coisa só. Tá? É uma coisa só. Então é por isso. Gente, nós vamos adotar todas as medidas de simplificação. Tudo. Tudo aquilo que vocês entenderem que pode ser feito para simplificar, nos mande e nós vamos estudar e, se for possível, implementar. Tá? Cada região, tá, Marcelino? Tu na tua, e cada um faça os seus levantamentos de custos para o trabalho que vocês estão fazendo com os cartões. Cada um calcule quanto é que estão gastando com funcionário para isso, se é que preciso, e aqueles que tiverem prejuízo, que estão sendo onerados, por favor, me informem imediatamente, que aí nos dá condições de fazer todo um recálculo e rever essa situação. Tá? Nós não queremos prejudicar ninguém, tenham certeza. Feito. Eu estou montando essa planilha. Eu estou começando a montar agora. Por isso que eu sei quanto custa o cartão lá na impressora. Tá, gente? Só que essa planilha não existe não existe bem, ela existe mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Coordenador da 17ª. Hélio, coordenador da 17ª. Porque tem regiões que conseguem, que tem uma estrutura maior, tem auxílio, né, tem convênio com entidade pública que às vezes facilite. Mas tem regiões que têm dificuldade, né, de funcionários e de custo para fazer a digitação, para fazer a conferência, para receber a documentação. E nós estamos, pelo menos aparentemente, tendo problema financeiro, acaba se tornando caro para a região, para você fazer todo esse processamento. Na verdade, tu tem um número, dependendo da região, tem um número pequeno de cartões, e você tem que ter uma estrutura razoável para você fazer funcionar. Então, que fosse levado em consideração essa situação, né, para efeito da cobrança no valor dos cartões e dos repasses. Acabei de falar. Muito obrigado. Acabei de falar, cada um me mande a sua situação, os seus custos. Passa ali pro... Se for só renovação simples, sim. Sim, sim. Aí vai uma orientação, tá, gente? Orientação para facilitar a vida de vocês. Quando se trata de troca de entidade, faça um lote separado. Tá bom? Troca de entidade e lote separado, porque esse precisa de validação. Sim, troca de entidade. Não interessa se troca de região ou não, tá? Porque o sistema é uma coisa só, tá? Então faça um lote separado. Quando é primeiro cartão ou renovação simples, aí não vai mais ter problema de receber impressão quebrada. Se tu fizer um lote de 80, como a validação é automática, tu vai receber 80 cartões de volta, que hoje é um problema. Vem um lote de 80 e volta a 60, depois volta mais 10, depois volta mais 5. Bom, eu imagino o inferno que é nas regiões. Tá? Então nós vamos simplificar isso aí. Não, gente, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vamos aqui discutir muito, só que eu posso dizer assim, ó. Tem muitos casos que me trouxeram o seguinte: eu mandei um lote de 50 e só voltou 30 cartões. Tá? Hein? Aqui, ó, só um pouquinho. Vamos organizar. Organizar, por favor. Everaldo. Eu quero saber o seguinte, porque no sistema, hoje, pelo menos, ele não separa o que é transferência, o que é cartão novo, o que é renovação. Não, tu vai separar. Não, vocês vão separar na hora de digitar. Você vai ter que fechar o lote? Mas tu fecha o lote com quantos tu quiser. Não, mas assim, ó, eu peguei o cartão, tô renovando o meu, exemplo. Eu digitei e solicitei. Tá. Ele ia lá para aguardar a avaliação, que hoje não vai existir, certo? Mas se eu pego um cartão e boto ali, eu anexo a carta de transferência, como é que vai separar lá? Não, mas é que para fim de pagamento era fechado com vários pedidos junto. Isso, por lote.
Tudo bem, mas abre um, manda aquele, depois abre outro. Wagner, depois Eliseu. Realmente, boa tarde a todos. A questão do... Estavam discutindo que fechar lote ou não. Na verdade, o que acontecia até o momento? Já está funcionando a liberação automática. Isso aí eu posso confirmar que a minha região está fazendo. Se algumas regiões não está, talvez o sistema ainda não chegou em todas elas. Mas abre-se um lote, coloca todos os cartões naquele lote. Não se abre outro lote enquanto não fecha aquele. E não separa cartão se é a mesma entidade ou é diferente entidade trocada. Hoje o sistema não separa. Aí só separa o patrão. Aí o que acontece? Aquela questão de fecha o lote e todos são impressos não é verdade. Eu posso lançar 50 durante a semana. Lá eu faço de segunda a sexta. Sexta-feira eu fecho o lote e pago. Eu tenho 50 lançado naquele lote. Se esses 50 o Vitor não olhou ainda, eu não sai boleto daqueles 50 porque o Vitor não olhou ainda. Então o Vitor olhou 20, sai um boleto de 20, os outros 30 fica para frente. É assim que funciona o sistema. E não tem dizer que sai todos que não sai. Não é verdade. É isso aí, é bem isso aí mesmo. Tá, só um pouquinho, vamos por ordem aqui. É a vez do Eliseu falar aqui. Tá, vamos se organizar. Boa tarde a todos. Esse sistema para nós tá excelente. Quando nós mandávamos pelo correio, sim, era um problema sério. Nós mandava 20 ou 30, vinha 10, 15 de volta, um CPF errado, outra coisa. Sai de lá, que aprovado está certo, para a nossa região. Se nós pagar o boleto, dentro de 3, 4 dias, está os cartões lá e volta. Se eu fizer 50, volta os 50 certinho. Quer dizer, e agora vai melhorar muito. Porque às vezes a secretária tinha que digitar uma ata de um patrão de 4 folhas. Era um trabalho enorme. E essa ata nós temos recebendo e ficando na região para nós comprovar que ele é patrão. Então esse sistema desses cartão é só essas coisas que já foram melhoradas, já vai melhorando bastante. Para a nossa região, 4, 5 dias está de volta o nosso cartão todos lá. Tá bem, ótimo. E está excelente. Tá bom. Moser, o que ele está dizendo que pode ter no mesmo lote cartão não validado. Mas aquele... Não sai boleto, aí a gente deixa ele para um lado. Tá bom. Mas isso é uma questão técnica que não interessa muito aqui. Tá bom, gente? Tá bem. Aqui, ó. Só um pouquinho. O que interessa... Vamos. Rejane, te segura, Rejane. Calma, Rejane. Aqui, ó, gente. O sistema... Pessoal, o sistema... ele funciona. Os problemas do sistema estão no travamento, sai do ar, ou seja, o sistema tem pouca capacidade. Não é que não seja um automóvel, só que é um Fuca. É só isso. Esta que é a verdade. Então, nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer um investimento em cima para que ele fique mais ágil, para que não fique caindo a cada momento. É difícil passar um dia que o sistema não fique fora do ar. Se inventar de 20 regiões no mesmo tempo, acessar o banco central lá, ele cai. Ele cai. Tá? Então assim, ó, nós vamos melhorar o sistema, ok? Essas medidas burocráticas que der para fazer, nós vamos fazer para facilitar, ok? A questão financeira, cada um faça o seu levantamento e me mande, que é para nós fazer uma verificação no Estado e ver o que nós precisamos ajustar, ok? Eu pretendo, até o meio do ano, ter a possibilidade do cartão ser feito na entidade. Se tem alguma região que se reúne e decide lá, na minha região só pode fazer na região, tá bom? Tem problema? Tem problema, não vou ficar brigando com o coordenador. Agora, não tem nenhum problema de fazer na entidade. Não tem nenhum problema. Demanda na entidade e só depende de validação do coordenador. Ou seja, só vai para frente se o coordenador verificar que está válido, que é isso mesmo, que não tem equívoco, que não é problema, que nenhum patrão está querendo ludibriar. É isto.
Isso dá para fazer, mas isso é coisa para fazer até o meio do ano, e até lá nós vamos estudar o modelo de fazer que não dê encrenca. E vamos respeitar as posições das regiões. A região que resolver fazer tudo nela, não tem problema também. Não tem problema. Ou então aquela região diz assim, ó, estes CTGs têm estrutura para fazer. Essa meia dúzia, 10, 15 piquetes, lá do fundo do campo, não tem condições, esses aqui a região vai continuar fazendo. Também não tem problema. Certo? O que nós precisamos é tornar um sistema igual a esse que nós pagamos conta em computador. Eu sento na frente do meu computador em casa e pago uma conta, faço minha declaração de imposto de renda, faço escambau. Mas, meu Deus, por causa de um cartão, não vão poder fazer? Pensem bem.